Boa noite a todos, a todas. É com imensa honra, com grande prazer, que nós damos início ao nosso evento, promovido pelas comissões de Direito de Família da OAB de São Paulo e da Comissão da Mulher Advogada. Tenho aqui o Dr. Nelson Sussumo Chiquicima, presidente da Comissão de Direito de Família e das Sucessões da OAB, e um evento que é promovido com o apoio do Departamento de Cultura e Eventos da OAB de São Paulo e da ADEFAS, Associação de Direito de Família e das Sucessões. E, dando início a esse evento, já cumprimentando o Dr. Nelson Sussumo Chiquicima, eu faço a composição da mesa solene. Convido para compor a mesa a doutora Ivete Senise Ferreira, vice-presidente da OAB de São Paulo. Convido também para compor a mesa o excelentíssimo senhor juiz Paulo Adib Casseb, presidente do Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo. Convido para compor a mesa nossa palestrante, presidente da Associação de Direito de Família e das Sucessões, ADEFAS, doutora Regina Beatriz Tavares da Silva, também conselheira do IASP. Convido para compor a mesa o doutor Eduardo de Oliveira Leite, vice-presidente da Associação de Direito de Família e das Sucessões e também palestrante do nosso evento. Convido para compor a mesa a nossa querida palestrante também, conselheira da ADEFAS, doutora Rosa Maria de Andrade Neri. E convido também para compor a mesa doutor Elias Fará, conselheiro da Casa também da OAB, conselheiro da OAB de São Paulo. Está a caminho aqui. E conselheiro também do Instituto dos Advogados de São Paulo, do IASP. Eu passo a palavra agora à nossa querida doutora Ivete Senise Ferreira. É com muito prazer que eu represento, neste momento, abrindo esse evento, o nosso presidente, Marcos da Costa, impedido de comparecer por outros compromissos já agendados. Mas deixa aqui comigo as congratulações às duas comissões da OAB que patrocinam, que organizaram esse evento e que são a Comissão de Direito de Família, que aqui está presente o seu presidente, o doutor Nelson Sussumo, e a Comissão de Direito de Família, da Mulher Advogada, presidida pela doutora Kátia Boulos, que, coincidentemente, também é vice-presidente da Comissão de Direito de Família. Então, essas nossas duas comissões nos proporcionam hoje esse interessante debate sobre temas da maior atualidade, do maior interesse de toda a comunidade, não somente da comunidade jurídica, porque tudo que diz respeito ao direito de família, na verdade, interessa a todos nós, e não é somente aos advogados e àqueles que militam na área jurídica. Quero cumprimentar também, agradecendo desde já a presença, o doutor Paulo Adib Casseb, que preside o Tribunal Militar de São Paulo e que nos prestigia sempre, interessado nas questões jurídicas e também dando todo o apoio da sua instituição às atividades da OAB. Obrigado, doutor Paulo, pelo seu comparecimento e pelo apoio constante que nos tem fornecido. Cumprimento os palestrantes aqui, já chamados e nomeados, a doutora Regina Beatriz Tavares da Silva, que também é presidente da associação que apoia esse evento, que é a ADEFAS, uma nova associação, da qual nós ouviremos falar muito em breve e
permanentemente, eu espero, recém-criada, uma associação que se destina à defesa do direito de família e das sucessões, com os fundamentos que ela elenca e que motivaram a sua criação e que são a necessidade de uma proteção e de segurança jurídica para a família, que é a base, o núcleo fundamental da sociedade e que necessita estar protegida e atuar em consonância com a ordem constitucional e os anseios da sociedade. Essa proteção jurídica é o motivo fundamental da criação de uma associação destinada a discutir, a debater e a empreender atividades em torno sempre da proteção do direito de família, que será melhor explicada depois pela própria presidente desta associação, que apoia esse nosso evento. Essa associação, queria também aqui já mencionar, ela, na data de hoje, ela lança uma revista que é o primeiro número de uma sucessão de publicações que ela fará editar, né, em cumprimento aos seus objetivos, e que os senhores terão o prazer de conhecer. A Revista de Direito de Família e das Sucessões, primeiro número, nós temos a honra e o prazer, então, de lançar aqui na sede da OAB, que, com um material já excelente e importante para a compreensão dos problemas da área do direito de família e sucessões. Essa revista será lançada aqui após a palestra e, evidentemente, ela conta com toda a colaboração, não só aqui dos palestrantes, mas dos membros mais eminentes da ADEFAS, dessa associação. Cumprimento, alguns deles estão aqui, não é? Dr. Eduardo de Oliveira Leite, que é outro palestrante nosso, também advogado da área. A doutora Rosa Maria de Andrade Neri, que é a representante do Poder Judiciário, desembargadora do Tribunal de Justiça de São Paulo, também especialista da área, e que nos dá o prazer e a honra de sua presença e de sua manifestação aqui em torno desses problemas cruciais que nós vamos enfrentar no decorrer das atividades da ADEFAS. Estão aqui outros ilustres representantes dessa associação, que os senhores conhecerão, e eu quero dizer que compõem essa associação ilustres figuras. Nós temos aqui também presente, não é, outros membros da associação, ilustres representantes não só da advocacia brasileira, não só de São Paulo, porque ela já tem ramificações em outros estados, vários estados, representantes da advocacia, mas também do Poder Judiciário e do Ministério Público. Portanto, será uma atividade global, conhecimento global de todos os problemas que afetam esta área da família e das sucessões. Quero cumprimentar aqui o meu querido amigo também, doutor Elias Fará, que, na oportunidade em que presidiu o Instituto dos Advogados, na gestão anterior, ele foi um excelente companheiro e colaborador, não só como conselheiro, que ainda é, mas ele era, e é ainda, não é, o responsável pela revista do IASP, também uma publicação de grande importância com relação à discussão dos temas jurídicos. E eu quero aqui, então, reiterar meus agradecimentos, já antecipadamente, à doutora Kátia Boulos e também ao doutor Nelson, para que esse evento tenha a importância e a qualidade que esperamos que ele tenha, e que possa interessar todos os senhores nas questões que serão debatidas aqui hoje e nas inúmeras questões que hoje precisam ser discutidas e debatidas na área do direito de família e que são realmente questões controvertidas que enfrentam na sociedade uma controvérsia que se espraia na área jurídica e até mesmo nos tribunais, em discussões que precisam ser aprofundadas. E é isso que vai fazer a ADEFAS e a OAB, através das suas comissões
Direito de Família e da Mulher Advogada, para que nós tenhamos uma visão completa dos problemas que hoje transformam o direito de família num ponto de discussão e numa questão bastante vulnerável na área jurídica. E nós temos certeza que tanto os palestrantes aqui hoje, como os membros da Associação Direito de Família, a DEFAS, e as discussões que vão começar a partir deste evento, que é, na verdade, o lançamento, não é, primeiro desta associação e da sua revista exclusiva, nós temos certeza que nós vamos avançar na compreensão desses problemas que nos angustiam, que é a transformação do direito de família de acordo com as transformações da sociedade moderna e que precisam ser compatibilizadas em matéria jurídica para que a normatização das relações familiares e sucessórias encontre um ponto de equilíbrio e que possa satisfazer não alguns da comunidade, mas todos os membros da nossa sociedade. Então, é com muita honra, muito prazer que eu os recebo aqui e vou passar o comando dos trabalhos aqui de hoje à nossa doutora Kátia Boulos, presidente da Comissão de Direito de Família da Mulher Advogada e vice-presidente da Comissão de Direito de Família, uma vez que o doutor Nelson vai precisar se retirar e já pede licença para fazê-lo imediatamente, como ele me comunicou. Liberando o doutor Nelson, não é? Eu abro os trabalhos. Obrigado, com a palavra da doutora Kátia. Quer falar alguma coisa? Só? Obrigado, né? E desculpa também pela minha ausência, mas eu tenho um compromisso que já estava agendado desde o início do ano. Mas fez questão de comparecer. Fiz questão de comparecer. Para a abertura. Obrigado. Muito bom. Eu que agradeço, Nelson. A relevância desse evento também nós temos que registrar que conseguimos aqui reunir luminares do direito, na área do direito de família e das sucessões, todos empenhados na discussão desses temas, né, fantásticos e temas que efetivamente têm provocado muita controvérsia, como a doutora Ivete nos observou. Eu gostaria de agradecer a presença de todos aqueles que compõem a mesa, doutor Elias Pará, doutor Paulo Edib Casseb, e os nossos palestrantes que aqui se encontram, e já fazendo a mesa, para dar início às palestras agora. Então, agradecendo a presença de todos, deixando-os à vontade também, que eu sei que tem compromisso. Muito agradecer, doutor Paulo, doutor Elias também, e doutora Ivete. Bem, então, já dando início aos nossos trabalhos, eu passo a palavra à nossa querida professora doutora Regina Beatriz Tavares da Silva. Faço uma brevíssima apresentação. Aliás, todos aqui dispensam, mas eu, até por uma questão de seguir as nossas formalidades, doutora Regina Beatriz, advogada, pós-doutora em Direito da Bioética pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, doutora em Direito Civil pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, conselheira do Instituto dos Advogados de São Paulo e consultora da Comissão de Direito de Família e Sucessões e da Comissão da Mulher Advogada da OAB de São Paulo, coordenadora e professora dos cursos de especialização em Direito de Família e das Sucessões na Escola Superior de Advocacia de São Paulo, ESA, e presidente da Associação de Direito de Família e das Sucessões. Com a palavra, a doutora Regina Beatriz. Quero, primeiramente, agradecer a oportunidade que a Ordem dos Advogados do Brasil de São Paulo nos abre de lançarmos efetivamente a nossa Associação de Direito de Família e das Sucessões. Doutora Ivete Senise Ferreira, vice-presidente da OAB, que é conselheira científica da ADEFAS, nos abriu esta possibilidade e, para mim, como advogada, sempre atuante, inclusive, aqui na Ordem dos Advogados do Brasil, como palestrante, na própria Escola Superior de Advocacia, para mim, pessoalmente, não poderia ser melhor. E tenho certeza que, para o direito de família e das sucessões, este, efetivamente, é o melhor local para o lançamento da nossa associação. Agradeço à professora Ivete esta oportunidade.
Agradeço à nossa presidente da Comissão da Mulher Advogada da OAB de São Paulo, doutora Cátia Boulos, que organizou efetivamente este evento, e sempre com muito esforço e brilho. A doutora Cátia é nossa diretora de Relações Interdisciplinares institucionais da ADEFAS. A doutora Verônica, que está ali na ponta da mesa, é a nossa diretora de Relações Interdisciplinares. E quero cumprimentar e sempre também elogiar as pessoas dos outros 2 palestrantes, doutor Eduardo de Oliveira Leite, que é nosso vice-presidente da ADEFAS, grande jurista, como todos sabem, e que acalenta, juntamente comigo, há muitos anos, este sonho de criação de uma associação de direito de família e das sucessões, agora concretizado. Quero também cumprimentar e agradecer todo o apoio que tem dado a doutora Rosa Neri, assim como o doutor Nelson Neri, que não está aqui somente por razões mais do que justificadas de um compromisso internacional e em que não poderia faltar, pré-assumido. Doutora Rosa Neri, que é nossa conselheira científica e também conselheira fiscal na ADEFAS, e que tem propiciado a nós um apoio inesquecível e que faz com que, efetivamente, doutora Rosa, esta associação nasça. Nós temos a doutora Verônica, como disse agora há pouquinho, em relações interdisciplinares, um grande valor, né, nesta área. Temos aqui o doutor Caio Cabeleira, que é nosso diretor dos Jovens Juristas, doutor Marcel, que também é membro fundador da ADEFAS. Temos, enfim, doutor Pedro Baraquísio, que vem da Bahia, nosso diretor na Bahia, que nos brinda com a sua presença. E doutor Danilo Porfírio, que veio do Distrito Federal, inclusive em nome do próprio doutor Atalá Correia, que é o nosso diretor no Distrito Federal, diretor da ADEFAS. Temos, além de membros e outros tantos membros da ADEFAS, temos aqui grandes amigos, como o doutor Antônio Luiz, que foi diretor da Saraiva durante muitos anos e é um grande valor na área do direito, como professor e como editor. Muito obrigada por ter vindo. Quero dizer que a presença também do doutor Elias Fará muito nos honra, já que o doutor Elias sempre nos apoiou, tendo em vista não só a sua presença constante no Conselho do IASP, do Instituto dos Advogados de São Paulo, mas com as possibilidades que sempre nos abriu de publicações na revista que dirige do IASP. E falar um pouco da ADEFAS, da Associação de Direito de Família e das Sucessões, que nestas frases representa exatamente o nosso ideal. O nosso ideal é de que o direito de família e das sucessões sirva para preservar os interesses pessoais e patrimoniais dos membros de uma família. A família como um núcleo natural e essencial de realização das pessoas, mas que não está limitada a interesses individuais. A família, base e núcleo fundamental da sociedade, o artigo 226 da nossa Constituição Federal, assim prevê, logo no seu caput, que a família é o núcleo fundamental e base da sociedade, por isso merece toda a proteção. Proteção e, como disse a professora Ivete, segurança jurídica, em consonância com a ordem constitucional e com os anseios da sociedade. A definição jurídico-institucional da família deve considerar que esse núcleo, portanto, é fundamental na sociedade. E aí, o meu tema, o tema de hoje, que é exatamente a monogamia como princípio estruturante das relações de casamento e da união estável.
nós temos uma apresentação que vai ajudar, né, na visualização deste tema da monogamia. Monogamia que é um princípio adotado em todos estes continentes, América, Europa, Ásia na sua maior parte, Oceania e África na menor parte. Enquanto que a poligamia é um princípio adotado na Ásia em sua menor parte e na África na sua maior parte. Nós temos aqui, né, uma demonstração na cor vermelha de todos os continentes e países que adotam a monogamia. Toda a América Central, América do Sul e América do Norte, portanto, toda a América, toda a Europa, a Ásia na sua maior parte, a Oceania, e também alguns países da África, embora na África, como podem perceber, é onde nós temos os países que, em sua maior parte, adotam a poligamia. Na Ásia, adotam a poligamia a Arábia, Omã e Iêmen, dentre outros países, e não poderíamos citar todos, né? Mas, efetivamente, isto denota um elemento importante, né? Que reflete a monogamia e a poligamia em nosso mundo, em nossos continentes. Aí, o Índice de Desenvolvimento Humano, que também é um dado fundamental. O Índice de Desenvolvimento, que é o chamado IDH, em 2013 se vê, aqui em vermelho, nós temos os países com o menor índice de desenvolvimento humano, ou seja, exatamente os países africanos, que são os países que adotam a poligamia, na sua maior parte. Nós temos nas cores verde clara, verde escura e amarelo, assim, né, nesta ordem, amarelo, verde claro e verde escuro, o crescimento dos índices de desenvolvimento humano. Isto também é significativo. E significativo, inclusive, em razão de tudo que nós vamos passar a expor, a respeito das uniões que são chamadas, hoje em dia, poliafetivas, poliamor, uniões paralelas, uniões simultâneas. Todas essas expressões utilizadas e que têm um único significado, que é de relações poligâmicas. Esta é a expressão correta. Poliafeto, essa expressão que vem sendo costumeiramente usada, é uma expressão sedutora, é uma expressão que estimula os sentimentos e os instintos e, por conseguinte, amortece a razão. Estas mãos unidas a três, né, mostram o quanto a expressão afeto e poliafeto pode levar a esta sensação prazerosa. Mas poliafeto é uma expressão que induz em erro. Expressão poliafeto é um engodo. Eu chamo de, entre aspas, estelionato jurídico. Porque se fundamenta em argumentos falaciosos para o nosso Brasil e para todos esses outros países que adotam a monogamia. Segundo o que se fala a respeito de poliafeto e que é poligamia no nosso país, todas as relações em que houver afetividade deveriam ser protegidas pelo direito. No entanto, a afetividade justifica somente as relações que sejam lícitas, válidas e que acatem a ordem jurídica. Aí sim o princípio da afetividade tem importância. Outros argumentos falaciosos em defesa da poligamia é de que a poligamia seria um fato reconhecido porque consolidado na vida real. Existem pessoas que mantêm relações poligâmicas consentidas ou não consentidas.
Outro argumento é o direito à felicidade, também o direito à liberdade e ainda o macroprincípio da dignidade da pessoa humana, que estaria acima do princípio da monogamia. Reconhecimento de um fato consolidado na vida real. Matar é um fato da vida real. O homicida merece a felicidade e a liberdade? Roubar é um fato da vida real. Também merece a felicidade ou a liberdade quem pratica este crime? A bigamia, que é uma forma de poligamia, é um fato da vida real. E por isso o bígamo merece a felicidade e a liberdade? Não são todos os fatos da vida real que mereçam a proteção do direito. Atribuir a um fato legalidade simplesmente porque ele existe na sociedade é algo que leva à desorganização da própria sociedade. A sociedade precisa de normas de conduta, a sociedade precisa do direito para organizá-la. O direito é exatamente a ciência, se assim pode ser chamada, né, ou um instrumento de organização da sociedade. E os nossos costumes não são poligâmicos. No Brasil, a nossa sociedade não aceita a poligamia. E aí eu sempre faço uma pergunta. Quem que está aqui que recebe em sua casa e coloca à sua mesa um trio formado por um homem e duas mulheres ou por uma mulher e dois homens? Ninguém. Por quê? Porque os nossos costumes são monogâmicos. Aqui, inspirando-me nos ensinamentos de um grande jurista português, Dr. Diogo Leite Campos, por sinal, tem o Dr. Diogo um artigo publicado na RDFAS, a Revista de Direito de Família e das Sucessões, que é o nosso primeiro volume, uma publicação que aqui é propiciada pela Revista dos Tribunais, editada pela Revista dos Tribunais, mas uma revista da ADFAS. O Dr. Diogo, ele faz a diferença entre o eu e o nós. O eu baseia-se na onipotência do sujeito. A vontade é ilimitada, a pessoa é um espaço de exclusão por ser um pressuposto essencial de sua existência, a não interferência dos outros. Já o nós baseia-se no grupo familiar. A vontade é limitada. A pessoa é um ser social em que são respeitados os seus direitos e os direitos do outro. Pois bem, estes são dois caminhos apresentados pelo Dr. Diogo Leite Campos, e são dois caminhos a serem escolhidos no direito de família brasileiro, um dos dois. Só que o eu leva à crise de valores, em especial dos valores de certeza e de segurança jurídica. Nega-se, segundo esta corrente do eu, que é a corrente que defende a poligamia, o interesse público nas relações familiares. A família estaria simplesmente sujeita à vontade de cada um de seus membros e à vontade individual e absoluta daquela onipotente vontade do sujeito. Esta é a obra do Dr. Diogo, e reitero, um de seus artigos preciosos está publicado aqui na nossa RDFAS, logo nesse primeiro volume. É efetivamente uma crise que vivemos no direito de família, uma crise na ideia do sistema. Este tão falado direito à felicidade, segundo o qual todos podem fazer o que bem entendem diante de um único parâmetro, que é a felicidade de natureza egoísta, ou seja, eu. É um modelo aberto, relações são mutáveis, em que impera efetivamente a individualidade, a subjetividade. E daí nós fazemos as seguintes perguntas. Tudo que traz felicidade ao indivíduo, que constitui uma família, é aceitável? O direito deve adotar conduta de mera ratificação de todos os fatos consolidados na vida real, de tudo quanto se faz, por meio de práticas, inclusive, irrefletidas e egoístas? Poderiam ser aceitos direitos contra a verdadeira dignidade da pessoa humana, da qual vamos falar a seguir?
Poderiam ser aceitos direitos contra a configuração da família como célula-mãe e sustentáculo da sociedade? Pois bem, se escolhermos o caminho do eu, vontade ilimitada, pareceremos inovadores. Mas isto é uma falsa aparência de vanguarda. Poliamor, eu. Opção ou modo de vida que defende a possibilidade prática sustentável de envolvimento em relações íntimas, profundas e eventualmente duradouras com vários parceiros simultaneamente, com direitos de família e das sucessões. É o tal alegado direito à felicidade. Mas o direito à felicidade estaria no eu ou no nós? Onde efetivamente residiria o direito à felicidade? Aqui me socorro de uma PEC, uma proposta de emenda constitucional bastante combatida, mas que na sua justificativa nos traz um elemento muito importante. Ao mesmo tempo que propõe que seja direito social a busca da felicidade, na sua justificativa diz que esta alteração proposta não busca autorizar um indivíduo a requerer do Estado ou de um particular uma providência egoística a pretexto de atender à sua felicidade. E chama, inclusive, de patologia este tipo de iniciativa. Ou seja, não é a felicidade de natureza egoística que esta PEC propõe. É a felicidade sempre com o respeito pelo direito do outro. E chego efetivamente à conclusão, e isto já faz algum tempo, que existem graves patologias hoje em dia nas interpretações falaciosas do direito de família e do direito das sucessões. Ser desejante, felicidade plena, liberdade total, afeto como sexualidade incontida. Isto é patológico. E nós não podemos deixar que o direito de família passe a ser levado por esta onda patológica para o pior caminho, que é o caminho de destruição da família e, por conseguinte, o caminho de destruição da sociedade, com prejuízo para todos nós. Direito à liberdade. Por acaso o direito à liberdade é livre de limitações? Claro que não. Todos nós sabemos que o direito à liberdade sofre as limitações inerentes aos princípios, às normas éticas e legais que estão cristalizados na sociedade. Este macro princípio da dignidade da pessoa humana, li outro dia, e obviamente vou poupar a todos, e ficaria constrangida de citar o autor, mas li outro dia um artigo recentemente publicado, um comentário feito a um brilhante acórdão da ministra Nancy Andrighi, do Superior Tribunal de Justiça, que vou citar aqui logo a seguir. Esse acórdão que também tive a oportunidade de comentar aqui na RD Faz. Mas neste outro livro, li um outro comentário de um outro autor sobre este acórdão. E neste comentário é dito que o macro princípio da dignidade da pessoa humana está acima do princípio da monogamia, e que a ministra Nancy Andrighi errou a não atribuir direitos sucessórios e, portanto, oriundos do direito de família a uma amante. Dignidade da pessoa humana, esta vala comum hoje em dia, parece que tudo ali cabe. E o artigo 1º, inciso 3º da Constituição Federal, quando estabelece a dignidade como um princípio fundamental, como base, inclusive, do próprio Estado, da proteção do Estado, é cláusula geral de tutela da personalidade. Portanto, é um princípio que se define em consonância com os conceitos de direito natural e com os conceitos da sociedade. Na dignidade não cabe tudo.
O amante e a amante não são pessoas dignas e não são pessoas que tenham que ter a proteção do direito. Não são pessoas que tenham que ter a proteção do ordenamento do direito de família e do direito das sucessões. Talvez no direito obrigacional, se constituem uma sociedade de fato para evitar o enriquecimento ilícito ou indevido, sem dúvida, mas no direito das obrigações e não no direito de família e no direito das sucessões. Vejam em que situação patológica nos encontramos, inclusive no Senado Federal. O Senado Federal recebeu uma proposta de um projeto de lei intitulado Estatuto das Famílias, que é o projeto de lei 470 de 2013, que está, inclusive, no nosso portal, já divulgado na íntegra, e com as críticas que consideramos merece. Esse projeto pretende a institucionalização da poligamia. Pior que isto, da poligamia não consentida. Direitos à pensão alimentícia e direitos à indenização na relação extraconjugal. Diz este projeto, no artigo 14, que a pessoa que constitua relacionamento familiar paralelo com outra pessoa é responsável pelos mesmos deveres da pessoa casada e da pessoa que vive em união estável. Pergunto eu, quem sabe o amante e a amante vão passar a ter o direito de receber indenização pelas benesses que pode não ter recebido o cônjuge ou o companheiro. Gostaria de saber se a recíproca seria verdadeira, segundo aqueles que propuseram este projeto. E eu digo a patologia no Poder Legislativo por quê? Quando se pode imaginar aqui um projeto que não tem só este artigo, muitos dispositivos, e todo este projeto vai de encontro a estas ideias de destruição da família. Eu pergunto, como é que o Senado Federal, por meio de um senador, recebe este projeto, e é havido daí, uma senadora, inclusive, que é a Lídice da Mata, isto é público, e temos que citar, autora. Autora, porque nunca o senador, ou sabem, né, o deputado é propriamente o autor, ou raramente o é, não é nunca, raramente o é. Recebe e assume a autoria. Pois bem, um outro senador, presidente da Comissão de Direitos Humanos do Senado, aprova-o na íntegra e este projeto agora está indo para a aprovação da Comissão de Direitos Humanos e, ao que consta, tem toda a chance de ser aprovado por esta comissão. São os direitos humanos do amante e da amante. São os direitos humanos da relação de multiparentalidade, atribuição a padrasto dos mesmos deveres do pai, dos mesmos direitos do pai. E aqui, por aqui eu tenho que parar, porque se fôssemos falar desse projeto, e esse projeto se baseia, princípio básico, princípio fundamental, logo no início do projeto, felicidade e afetividade. A poligamia destrói a igualdade entre homens e mulheres, atenta contra a dignidade da pessoa humana, atenta contra a dignidade dos filhos. E lembrem-se que a forma, via de regra, né, que se comenta e que, por vezes, existe, é a poliginia, não é a poliandria. Ou seja, a relação em que um homem é ligado a duas ou mais mulheres ao mesmo tempo. Poliandria, a união de uma mulher com dois homens, nesta não se costuma falar. Monogamia é a expressão do amor conjugal. O amor no significado real desta expressão, que é comprometimento, respeito, consideração, assistência. Satisfação sexual por si só não é amor. E aqui cito um outro articulista e nosso diretor dos Jovens Acadêmicos, que escreveu na nossa revista um artigo intitulado A Ditadura do Afeto, uma crítica à introdução do sentimento como valor jurídico. Dr. Caio Martins Cabeleira, numa das suas frases lapidares, diz: o verdadeiro amor se diferencia dos demais tipos de afeto exatamente pelo elemento do comprometimento, sendo que tal sentido se aplica ao amor conjugal. Algo bem diferente daquele afeto
que consta do projeto de lei Estatuto das Famílias e daqueles que defendem o afeto no sentido de total liberdade e da plena felicidade. Cito também nosso articulista do próximo volume, que aqui está, o Dr. Danilo Porfírio de Castro Vieira, Definição e Natureza Jurídica do Princípio da Afetividade. Estará contribuindo com o nosso segundo volume. Diz ele: há necessidade de definir critérios para a aplicação do referido princípio da afetividade, pois, do contrário, o operador do direito estaria legitimando o erro, a malícia, o oportunismo e atentando contra o senso de responsabilidade e solidariedade que move a sociedade. Ou, em nome do cada vez mais abstrato e vago princípio da dignidade da pessoa, a família, como instituto jurídico, tornar-se-ia terra de ninguém, onde tudo pode. Aquele projeto de lei Estatuto das Famílias, creiam-me, abre a porta para a atribuição de direitos de família e sucessórios em relação conjugal nas relações incestuosas. É o afeto. O afeto que não é o amor. O afeto que não está de acordo com o verdadeiro princípio da dignidade da pessoa humana. Um outro argumento falacioso, a mulher que se relaciona com um homem casado ou que vive numa união estável, paralela, né, merece proteção por ser vítima. Coitadinha, é uma vítima. A relação extraconjugal é constituída por pessoas capazes e responsáveis pelos seus atos. As pessoas devem se responsabilizar por suas escolhas e pelas consequências dessas escolhas. As pessoas devem responder pelos seus atos. A mulher é desprestigiada por essa vitimização. Isto significa uma inferioridade feminina. Isto equivale a uma inferioridade depois de tanta luta da mulher pela igualdade. A Constituição Federal, no seu artigo 226, indiscutivelmente, diz que a família é base da sociedade, merece proteção do Estado, e quando regulamenta a união estável, diz que a união estável é aquela união entre um homem e uma mulher. Duas pessoas. O artigo 1723 do Código Civil repete, e, segundo o que determinou o Supremo Tribunal Federal, também se aplica às uniões entre pessoas do mesmo sexo. Mais um argumento falacioso. É dito o seguinte: se hoje, no nosso país, as uniões entre pessoas do mesmo sexo são uniões que merecem a proteção do ordenamento jurídico, estão ali sufragadas e protegidas pelo artigo 1723 do Código Civil, ou seja, são consideradas uniões estáveis, então, o próximo passo seria o reconhecimento desses efeitos às relações poligâmicas. Isto está escrito em diversos artigos e livros de quem pensa patologicamente a respeito do direito de família e do direito das sucessões. Pois bem, isto é um absurdo. Por quê? Porque a união estável, homoafetiva, não é uma relação poligâmica, muito pelo contrário, se for poligâmica, não receberá a proteção do direito de família e do direito das sucessões. A relação homoafetiva pode existir entre dois homens ou entre duas mulheres, e não em forma de poligamia. E isto é dito com todas as letras no acórdão do Supremo Tribunal Federal, que julgou a ação direta de inconstitucionalidade e a arguição de descumprimento de preceito fundamental e que tem efeito vinculante. Pois bem, voto do ministro Lewandowski. A união homoafetiva tem a proteção apenas nos aspectos em que são assemelhados à união heterossexual. Ministro Gilmar Mendes, também somente naquilo que for cabível. Ministro César Peluso, só podem ser aplicadas as normas correspondentes àquelas que no direito de família se aplicam à união estável entre um homem e uma mulher, portanto, união monogâmica. É esta a união entre pessoas do mesmo sexo que tem a mesma proteção da união heterossexual. E agora o casamento, né, autorizado pelo CNJ. O casamento e a união estável
são contratos especiais de direito de família que não se comparam aos contratos de direito obrigacional. A autonomia da vontade é efetivamente limitada por normas cogentes, dentre elas o dever de fidelidade, também chamado dever de lealdade. Mais um argumento usado em prol da poligamia, também falacioso, que o Código Penal veda somente a bigamia quando existe duplo casamento. Então, se houver casamento e uma união estável paralela, à união estável poderiam ser atribuídos direitos. Se houver uma união estável e uma união estável concorrente, poderiam existir direitos. Professor Ivete, nossa grande professora na área do direito penal. O Código Penal é do ano de 1940. Naquela época, não havia a menor possibilidade de atribuir direitos sequer à união estável. A união estável, na época, era chamada de concubinato. Por isso que o Código Penal somente previu para o novo casamento, ou seja, o segundo casamento concomitantemente a um casamento anteriormente celebrado, o crime de bigamia. Por favor, esses argumentos são efetivamente, desculpem, ridículos. Outro argumento é de que o Código Civil, agora vamos ao Código Civil, o Código Civil de 2002, que entrou em vigor em 2003, que nos requisitos da união estável somente é imposta a separação de fato no casamento para a constituição de uma outra união estável. Portanto, poderia haver uma união estável presente e uma outra união estável concorrente, porque o Código só diz que, no casamento, se um dos companheiros for casado, é que ele deverá estar separado de fato para poder constituir uma outra união estável. Por favor. Não é nem só examinarmos a ratio legis. Basta saber que a união estável, ela se constitui e se desconstitui no plano dos fatos. Então, se uma união estável não existe mais, é óbvio que pode ser constituída outra união estável. O Código Civil só deveria prever a separação de fato como fundamental ou requisito para a constituição de união estável, de uma outra relação por uma pessoa casada. Claro, só no casamento, porque o casamento, a sua dissolução, exige uma providência judicial ou notarial. A união estável não exige providência nenhuma para que seja dissolvida, basta a separação. A norma, portanto, não foi criada para acobertar uniões estáveis concomitantes. Outro argumento é que o Código Civil, quando estabelece os deveres na união estável, estabelece o dever de lealdade e não de fidelidade. E daí, sendo lealdade, a lealdade residiria na pessoa que vive em união estável, o homem ou a mulher, chegar ao seu companheiro e dizer: tenho um outro homem, ou tenho uma outra mulher. Isto seria lealdade. Por favor. Lealdade é fidelidade. E aqui, mais uma vez, a ratio legis, o espírito da lei, basta olhar os trabalhos legislativos. A expressão lealdade foi usada pelo artigo 1724 do Código Civil, porque, na época, o Poder Legislativo poderia não aprovar esse projeto se utilizasse o termo fidelidade. Havia, ainda na década de 90, uma grande distinção na mente dos legisladores entre casamento e união estável. Eu acompanhei pessoalmente a elaboração deste projeto de lei. E isto está, obviamente, na história desta lei. Foi por isso que foi usada a expressão lealdade, não para dizer que lealdade não é fidelidade, que lealdade seria apenas um dever de sinceridade. Lealdade, sim, é fidelidade, que também é obrigatória na união estável. E o Código Civil não mudou essa expressão por uma razão: processo legislativo. Havia no processo legislativo a possibilidade de adaptar a Lei 9.278 de 96, o projeto, quando estava na fase final da Câmara dos Deputados, e por isso foi usada a mesma expressão. Mais um argumento é que o Código Civil, quando no artigo 1727 diz do concubinato,
somente quando houver união paralela ao casamento. Por quê? Porque o que se pensa, e o que sempre se pensou, inclusive na elaboração do Código Civil, que eu tive a oportunidade de acompanhar de perto, é que união estável é uma união de fato, que começa e termina quando não existe mais o amor. Por isso, concubinato utilizado naquele sentido. E aí vem escrituras públicas de união poliafetiva. Ao que consta, já algumas foram lavradas pela mesma tabeliã de notas, que era a tabeliã de notas de Tupã, e que parece se mudou para alguma cidade do litoral, enfim, tem lá o seu tabelionato, eu não sei em que comarca. Pois bem, escritura pública de união poliafetiva não tem validade com base na Constituição Federal, que já citamos, com base no Código Civil, o seu objeto é ilícito e, portanto, esta figura, né, encontrada na internet, que mostra ali o saquinho, né, de dinheiro, né, patrimônio, não gera nem patrimonialmente qualquer direito para as três pessoas. Eu cito aqui a obra do Dr. Ricardo Dipp, Prudência Notarial, uma obra exemplar e recomendável. O desembargador Ricardo Dipp diz que ser jurista é aquele que se ocupa de saber o direito. Todos nós somos juristas. Que a função política do notário, ou seja, de quem celebra as escrituras, não é apenas a de ser jurista, é sobretudo a de ser um jurista a quem se faz convergir a titularidade da fé pública. E completa dizendo, não basta a boa vontade, porque há boas intenções que emparedam os infernos, porque a eleição do agir exige razoabilidade. Pois bem, tabelião ou tabeliã que celebra escritura de união poliafetiva está praticando um engodo. Esta escritura não tem eficácia perante o trio, não gera direitos pessoais, não gera direitos patrimoniais, não gera direitos perante terceiros. Nenhum destes entes pode aceitar ou aceitaria direitos para três pessoas. E, por fim, o STJ e o STF, o nosso Superior Tribunal de Justiça, o nosso Supremo Tribunal Federal, o nosso Superior Tribunal de Justiça, não admitem a poligamia. Vejam o número de acórdãos: Supremo Tribunal Federal, ministro Marco Aurélio; Superior Tribunal de Justiça, ministra Nancy Andrighi. Era desse acórdão que eu comentava há pouco, né, que nós temos aqui os nossos comentários na RDFAS, e eu li aquele outro comentário, né, a respeito do macro-princípio da dignidade. Mas aqui, né, por isso cito a nossa RDFAS, né, nesses comentários da relação afetiva paralela que não constitui união estável. Outro acórdão relatado pela Nancy Andrighi, mais um, Felipe Salomão, Aldir Passarinho, Felipe Salomão, Vasco de la Justina, Ari Pargendler, ministra Nancy Andrighi, Jorge Scartesini, enfim, são alguns dos acórdãos das instâncias superiores que efetivamente não admitem, nem mesmo quando a união paralela é prolongada. Há acórdãos ali em que a união paralela se prolongou por 30 e tantos anos e não foram admitidos direitos. Pois bem, união estável putativa é possível? Em tese, sim. Só que a época do caixeiro viajante já se foi há muito tempo. Existe internet, existem redes sociais, a informação circula, e alguém dizer que não conhece o estado conjugal ou a situação de união estável do seu parceiro ou da sua parceira é algo que deve ser visto com muito cuidado. Mas, se tiver boa-fé, haverá proteção. E um fundamento da doutora Rosa Neri, muito importante, na sua obra Manual de Direito Civil, Família, em que ela diz como se pode pensar em união estável paralela
se há o incentivo constitucional de conversão da união estável em casamento. Essa união paralela jamais poderia ser convertida em casamento. Eu não vou entrar nesse assunto, porque nós vamos deixar para uma próxima ocasião, doutora Kátia. Mas é também um ledo engano pensar que nas questões previdenciárias existe o apoio do STJ ou do STF para a proteção das uniões paralelas. Vejam o número de... Fora a legislação, a própria Constituição estabelecer que a pensão por morte do segurado será destinada ao cônjuge ou companheiro e dependentes, nós temos a lei previdenciária, que dispõe exatamente no sentido do Código Civil e do que nós acabamos de expor, e nós temos, vejam quantos acórdãos, 1, 2, 3, 4, 5, mais do que 10 acórdãos no mesmo sentido. União paralela não gera efeitos previdenciários. E os acórdãos que, aparentemente, né, deram direitos previdenciários à concubina ou ao concubino, não analisaram o mérito, por força das súmulas 279 e súmula 7, respectivamente, do Supremo e do Superior Tribunal de Justiça. Então, quando não se adentra na análise do mérito, o tribunal não tem elementos nem para analisar a matéria da distinção entre união estável e concubinato. São estes aqui. Pois bem, nós temos também aqui um artigo sobre, na nossa RDFAS, sobre essa matéria em direito previdenciário, da doutora Laura Brito, um excelente artigo também. E quero, por fim, dizer, os enunciados do Conselho da Justiça Federal, da 6ª Jornada de Direito Civil, que propunham a atribuição de efeitos de direito de família e direitos sucessórios na união paralela, foram todos rejeitados. Todos absolutamente rejeitados. Pois bem, diante de tudo isso que expusemos, o que pensamos e o que propomos é a reflexão, o estudo do direito de família e do direito das sucessões em prol dos membros da família, em prol da nossa sociedade. Agradeço a atenção dispensada e devolvo a palavra à nossa presidente. Muito obrigada. Agradecemos imensamente a brilhante exposição da doutora Regina Beatriz Tavares da Silva, que nos traz reflexões importantíssimas nesse momento em que nós estamos vivendo, uma aparente aceitação do que seriam as uniões poligâmicas. É muito importante que essas reflexões, tão bem fundamentadas, mostrem claramente o que é o princípio estruturante do casamento da união estável, que é a monogamia. Não é? Então, agradecendo imensamente a professora Regina Beatriz, e sem maiores delongas, parabenizando uma vez mais, eu passo a palavra ao nosso próximo palestrante, professor Dr. Eduardo Oliveira Leite, é advogado, doutor em Direito Privado pela Universidade de Paris, pós-doutor em Direito de Família pela Universidade de Lyon, França, professor titular na Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná e na Universidade Estadual de Maringá, e vice-presidente da ADFAS, Associação de Direito de Família e das Sucessões. Nos falará a respeito da responsabilidade do Poder Judiciário e alienação parental. Com a palavra, doutor Eduardo. Os meus agradecimentos iniciais à doutora Ivete Senise Ferreira, a doutora Kátia Boulos e o doutor Nelson Chiquicima, que tornaram realidade nosso sonho de criar uma associação que tem por escopo fundamental a defesa e a proteção da família brasileira. E a minha alegria e, por que não dizer, emoção, de estar ladeado pelas doutoras Regina Beatriz Tavares da Silva, doutora Rosa Maria de Andrade Neri, me perdoe, e doutora Verônica Ferreira, que transformaram o sonho da ADFAS em uma realidade hoje aqui concretizada. O tema objeto da minha palestra se refere
a Lei de Alienação Parental, a Lei 12.318 de 2010, e a responsabilidade do Poder Judiciário. Quanto mais eu estudo e quanto mais eu vivencio a realidade nas varas de família, mais eu me convenço que a infância e a velhice são os momentos mais vulneráveis da existência humana. Por isso, eu optei por este tema controvertido, que trata especificamente do sofrimento das crianças, porque os velhos, embora vulneráveis, ainda podem se defender, mas as crianças não podem se defender. E nas varas de família são literalmente jogadas de um lado para outro, atendendo os interesses dos adultos e não o interesse fundamental, primordial, primacial, que é a defesa do interesse das crianças. O primeiro aspecto desta Lei 12.318, dita Lei de Alienação Parental, é a manifesta concessão feita pelo legislador à interdisciplinariedade, um fato incomum na realidade brasileira. Desde a primeira análise do teor de seus 8 artigos, ressalta veemente o reconhecimento da contribuição fundamental da psicologia na análise do problema sob apreciação. Assim, em 5 artigos dos 8 que compõem esta nova lei, a referência expressa, direta ou indireta, à contribuição da psicologia como uma ciência auxiliar aos juízes das varas de família. O dado é extremamente significativo e merece uma profunda reflexão na medida em que a autonomia do poder judiciário não fica atrelada àquela ciência, mas a partir de agora deve operar juntamente com a contribuição dos saberes oriundos da psicologia. A lei é claríssima nesse sentido. No artigo 2º, a lei conceitua o que se entende por alienação parental, que pode ser promovida ou induzida não só por um dos genitores, mas igualmente pelos avós ou pelos que tenham a criança ou adolescente sob a sua autoridade, guarda ou vigilância. A interferência ao que o legislador está se referindo, de um genitor, homem ou mulher, pode ser tanto promovida quanto induzida, diz a lei. E o ato de alienação parental pode ser promovido, isto é, fomentado, proposto, levado a efeito ou realizado, ou meramente induzido, a saber, persuadir a acreditar em algo, ou incutir, ou instigar, ou persuadir. Logo, como eu tenho visto nas varas de família, por isso a escolha do tema Lei de Alienação Parental e a responsabilidade do Poder Judiciário. Logo, indeferir um pedido de alienação parental sob a alegação errônea de que houve mera indução, mas não promoção de alienação parental, deve ser, desde logo, rechaçada pelo Poder Judiciário, porque contrária ao texto legal. Caracterizam a intervenção não apenas os atos de clara incitação, mas também os de subretícia manipulação do menor. E tal omissão do Poder Judiciário pode gerar efeitos de resultados imprevisíveis na condução da alienação parental pelo genitor alienador. Ressalte-se ainda a irrelevância da produção de efeitos para a caracterização do ato de alienação parental. Ou seja, o que a lei quer ressaltar é que a prática do ato por si só é um ilícito civil, independentemente da ocorrência ou não de seus efeitos, porque assim agindo, o alienador está aliciando a criança do salutar convívio familiar. Isto é, o legislador realçou enormemente a responsabilidade do Poder Judiciário,
que não deve aguardar os efeitos, como eu tenho visto, para agir, mas sim atuar desde logo com firmeza, antes que ocorram os efeitos nefastos da alienação. Logo, a prática reiteradamente constatada nas varas de família, do juiz aguardar o longo e tormentoso andamento do processo, anos na maioria das vezes, e o posterior laudo psicológico para advertir o alienador suspeito, deve ser evitada a qualquer custo, pois tal conduta, além de incentivar a atuação dolosa do alienador, aumenta o risco de comprometimento do vínculo paterno-materno-filial, que deve ser sempre salvaguardado. Se na inicial há elementos suficientes à formação da convicção do juiz, conforme a dicção do artigo 131 do CPC, ele deve aplicar o direito com firmeza e sem vacilações, para o alienador entender, desde logo, que a sua manobra já é do conhecimento do Poder Judiciário e não tenderá a progredir. No item 6º do artigo 2º, o legislador se refere à mais grave caracterização da alienação parental, a saber, a falsa denúncia contra familiares deste ou contra avós para obstar ou dificultar a convivência deles com a criança ou adolescente. O Poder Judiciário, ainda mal aparelhado para a apreciação da complexa temática, prefere as medidas paliativas ao enfrentamento objetivo e eficaz do problema, criando uma zona nebulosa de criticável indefinição, em manifesto prejuízo da vítima maior, que é sempre a criança. Para que se tenha uma ideia do aqui afirmado, basta avaliar a quantidade de decisões que ainda insistem em diante da mera alegação de abuso sexual, sem prova nenhuma, nem prova contundente, mas mera alegação de um dos genitores, na maioria das vezes a mãe, suspender a visita do genitor suspeito em manifesto prejuízo da relação paterno-filial, e o que é pior, em manifesta vitória do genitor alienador, que encara o despacho judicial como um ganho em relação ao outro genitor. A medida não poderia ser pior, e tem sido alvo da crítica contundente dos operadores do direito e dos pesquisadores da tormentosa matéria. Mesmo quando existem fortes indícios de prática de abuso sexual, ainda nesta hipótese, o rompimento abrupto do vínculo deve ser sempre evitado. Nessa situação, o esquema de visitação mais empregado é o da visita monitorada nas varas de família, em que há previsão legal na nova lei, favorecendo o contato do genitor alienado com o filho, mesmo que sob a vigilância das equipes de avaliação. Ainda que se pudesse criticar essa forma de contato, a visitação monitorada apresenta uma dupla vantagem, de valor inquestionável. Em primeiro lugar, favorece o contato do genitor alienado com o filho, sem risco de eventual abuso sexual, uma vez que a visita é controlada pela equipe de psicólogos. E, em segundo lugar, durante a visitação, a equipe de avaliação tem condições melhores de avaliar o nível de troca afetivo e emocional entre o genitor e a criança. Diante das alegações notoriamente contraditórias, de um lado, o genitor guardião alardeando o risco que corre a criança se ficar junto ao genitor acusado de abuso, e de outro, o guardião visitante, exigindo legitimamente a presença do filho para não romper o vínculo paterno-filial, o juiz fica em permanente dilema que exacerba o risco de não emitir decisões justas, adequadas e objetivas, capazes de garantir integralmente o interesse maior do menor, manter o vínculo paterno-materno-filial. Infelizmente, na grande maioria dos casos, a simples suspeita de ocorrência de abuso moral ou sexual
leva o juiz a determinar o afastamento entre o suposto abusador e a criança. Na dúvida e sem elementos de convicção suficientes, o judiciário tem optado pela medida mais simples, mais fácil, mas de resultados notoriamente funestos. No artigo 3º, a lei de alienação resgata primacialmente o princípio constitucional do direito à convivência familiar, já estampado no artigo 227 da Constituição Federal de 88, que já constava, ainda que indiretamente, no Código Civil, artigo 1634-2, e foi reafirmado no artigo 19 da Lei 8.069/90, dita Estatuto da Criança e do Adolescente. Esse artigo 3º da lei subsidia a conduta ilícita e abusiva por parte do alienante, que justifica a propositura da ação por danos morais contra ele, além de outras medidas de cunho ressarcitório ou inibitório por tais condutas. Assim, é bom que se diga, porque ainda há vacilações sobre o tema, que com o advento da nova lei, o abuso moral é sim reparável, não pelo desamor, como pretendem alegar alguns segmentos, com o intuito de fragilizar a nova proposta legal, mas como meio de compensação da prática ilícita decorrente da própria alienação. O que o legislador afirmou, e sem vacilar, é que o abuso moral pode sim ser invocado em autos apartados, quer pelas crianças ou adolescentes, quer pelos genitores alienados, todos vítimas da referida prática, condenável tanto pela ordem civil quanto pela ordem penal. A alienação parental se revela, então, tanto como um ilícito civil quanto crime. Por isso, no artigo 6º desta lei, o legislador fala, sem vacilar, em responsabilidade civil ou criminal. No artigo 4º, o legislador apresenta uma série de aspectos processuais que foram colocados à disposição do Poder Judiciário e que merecem grande reflexão do Poder Judiciário. Nesse dispositivo, o legislador previu, primeiro, a prioridade na tramitação processual. Segundo, providências cautelares. E terceiro, garantia de convivência mínima. Em assim dispondo, tanto as partes quanto o magistrado ou os agentes do Ministério Público estão devidamente legitimados a prevenir ou, ao menos, mitigar os efeitos dos atos decorrentes da famigerada alienação parental. Para evitar que o processo se arraste, ou melhor, que o evento de curso temporal agrave a situação das vítimas, genitor alienado e a criança, o legislador se referiu à tramitação prioritária em ação autônoma ou incidentalmente. Ou seja, essa prioridade pode se materializar tanto em ação específica de alienação parental, assim como em outras ações paralelas que batem as portas do Poder Judiciário, do tipo ações de divórcio, onde se constata a ocorrência de possível alienação, ou em ações de guarda e visitação, onde a alienação pode subjazer a natureza da própria ação. Assim, ouvido o Ministério Público, o juiz deve deferir, sim, a antecipação da tutela para assegurar a convivência da criança com o genitor alienado, e não, como eu tenho visto, não só em experiência pessoal, mas na análise de toda a jurisprudência nacional que eu me dei o trabalho de examinar, do Rio Grande do Sul até Manaus, que insiste em suspender a visitação, como se tem constatado na unanimidade da jurisprudência nacional. Em segundo lugar, o legislador fala em providências cautelares. Ato contínuo, o legislador admite que, por requerimento da parte interessada ou de ofício do julgador, o juiz, ouvido o Ministério Público, determine com urgência as medidas provisórias necessárias para a preservação da integridade psicológica da criança ou do adolescente.
essas medidas provisórias tendentes a preservar a integridade psicológica da criança ou do adolescente podem ser as mais diversas e devem ser aplicadas em graduação condizente com a hipótese de risco presente em cada situação fática. Por exemplo, o juiz pode ordenar a conversão da guarda do cônjuge alienador para o cônjuge alienado, embora essa seja uma medida excepcionalmente aplicada pelas varas de família. De igual modo, excepcionalmente ocorre a suspensão ou a destituição do poder familiar, quando a medida deveria ser aplicada com mais frequência, não só para desestimular os alienadores, mas igualmente para prevenir eventuais infratores do risco que correm em face do judiciário. Tal estado de impotência ou de inação do judiciário, além de incentivar o processo de alienação, fomenta a noção perigosa que, ao final do processo, os juízes indultam as partes pelo simples fato de serem pais. A ideia ainda dominante tende a uma inaceitável e totalmente injustificada postura, condescendente, se não permissiva. Em todos os processos que atuamos, constatamos o aqui afirmado. Uma vacilação visível de juízes e promotores de se posicionar com firmeza, com objetividade e clareza, fazendo aplicar a lei com a severidade exigida pela causa, fazendo valer as premissas estampadas da lei, de forma a evitar o agravamento de situações que podem e devem ser revertidas antes de se revelarem inócuas. Finalmente, a garantia mínima de visitação prevista no parágrafo único do artigo citado. O legislador faz referência expressa à necessidade de se assegurar à criança a garantia mínima de visitação assistida. Este é outro preceito negligenciado e pouco considerado pelo Poder Judiciário, que prefere, num simplismo inaceitável, afastar de imediato a criança do indigitado genitor alienado. Tal medida se revela duplamente equivocada. Primeiro, porque ao afastar a criança do indigitado genitor alienado, está agravando os objetivos escusos do alienador, que quer, sim, separar definitivamente o genitor do filho. E segundo, porque o contato suspenso, mediante a proibição da visitação, garante o grande parceiro do alienador, que é o elemento tempo, decurso temporal, passagem do tempo. O escopo do parágrafo único é, de um lado, evitar a interrupção dessa convivência do filho com seus pais, e, de outro, garantir o mínimo de convivência com o genitor alienado, o que pode ser tranquilamente resgatado e garantido com as visitas monitoradas. No artigo 5º, o legislador refere-se, ainda uma vez, à possibilidade da atuação judicial, quer em ação autônoma, quer incidentalmente. Assim, o juiz poderá, sim, determinar a perícia tanto em ação autônoma de alienação parental, ação ajuizada para a denúncia do exercício abusivo do poder parental, por exemplo, quanto incidentalmente, numa ação de divórcio ou numa ação de dissolução de união estável, na qual se discute sobre a guarda dos filhos, ou mesmo numa ação de guarda de filhos, onde se constatou o exercício abusivo do poder parental. No artigo 6º da Lei de Alienação Parental, uma vez caracterizada a conduta que dificulte a convivência da criança ou adolescente com o genitor, em ação autônoma ou incidental, novamente o legislador repete a hipótese, o juiz poderá, cumulativamente ou não, sem prejuízo da decorrente responsabilidade civil ou criminal, segundo a gravidade do caso, aplicar as seguintes medidas. 7. A primeira, declarar a ocorrência de alienação parental e advertir o alienador. 2. Ampliar o regime de convivência familiar.
3. Estipular multa ao alienador. 4. Determinar acompanhamento psicológico ou biopsicossocial. 5. Determinar a alteração da guarda. 6. Determinar fixação cautelar do domicílio. E 7. Declarar a suspensão da autoridade parental. O poder discricionário reconhecido ao Poder Judiciário é considerável, já que se estende da mera advertência, passando pela aplicação de multa, até uma medida mais grave, a suspensão da autoridade parental. Apesar dos incisos apresentarem uma certa gradação, partindo da medida mais leve, advertência, a mais grave, suspensão, o juiz não está vinculado a aplicar as medidas na ordem elencada do artigo 6º, como tem reiteradamente repetido a jurisprudência nacional, ficando a seu critério a análise de cada caso concreto e a adaptação de qual dessas ou outras medidas achar necessárias a aplicação em cada situação concreta. A advertência, que é a primeira das medidas, é uma medida preventiva ou desestimuladora, aplicável ao alienador de efeito reduzido. Quando mesmo está convicto de sua intenção dolosa, a advertência não produz nenhum efeito, não produz o resultado esperado. Por isso, a maioria dos juízes criteriosos tem aplicado o inciso 1º do referido artigo 6º junto com a multa, advertência e multa junto. Das ações que tivemos oportunidade de participar, nós raramente constatamos a ocorrência da advertência. Num processo que agora nós vencemos depois de 5 anos, o juiz, na sentença, advertiu a mãe que, se ela persistisse na sua intenção, perderia o direito à guarda, à multa, etc. Depois de 5 anos, foi dito isto na sentença. Algumas vezes foram aplicadas multas singelas e tímidas, e quase sempre foram determinados meros acompanhamentos psicológicos que deixam o juiz em situação mais segura na fase decisória. E nunca constatamos aplicação dos incisos 2, 5º e 7º do artigo 6º. Respectivamente, ampliação do regime de convivência familiar em favor do genitor alienado, determinação da alteração da guarda para guarda compartilhada ou sua inversão, e a declaração da suspensão da autoridade parental. A multa, quando empregada como método alternativo ou cumulativo às demais medidas, produz, isso já constatamos, uma imediata diminuição da alienação parental e, por vezes, até a cessação da manobra dolosa. Num caso recente, a juíza em Curitiba teve a coragem de determinar, já na inicial, que se a mãe persistisse nas suas manobras, ela, de não entregar o filho nos dias de visitação, ela pagaria multa diária de até 10 salários mínimos. O valor imediatamente acabou a alienação parental, porque a parte mais sensível do corpo humano ainda é o bolso. O valor da multa deve ter um peso coercitivo suficiente para promover o seu imediato poder dissuasório, consistente em um efeito psicológico capaz de ensejar o seu cumprimento, ponderando o magistrado para o montante de sua fixação, a gravidade do descumprimento cometido e sua duração, além da capacidade econômica, por óbvio, do progenitor descumpridor. A opção pela medida talvez repouse, e a aceitação, entendo eu, repouse na prática já consolidada pelo Código de Processo Civil, que no seu artigo 461, parágrafo 5º, a ela se refere como meio de efetivação da tutela específica ou a obtenção do resultado prático equivalente. No inciso 2, o legislador prevê a ampliação do regime de convivência familiar em favor do genitor alienado, que, conforme vivenciamos, tem sido raramente aplicado. Mesmo quando o processo já está em fase adiantada de apreciação, o judiciário vacila na aplicação dessa medida, preferindo
aguardar o desfecho do feito. Mas não é esta a intenção da nova lei, que procura favorecer de todas as formas o pronto restabelecimento do convívio com o genitor alienado ou com qualquer outro parente afastado pela alienação, garantindo a maior proximidade, a manutenção do vínculo familiar desfeito. No inciso 4º, a lei se refere à terapia compulsória, determinar acompanhamento psicológico ou biopsicossocial, que é um provimento já antigo, previsto também no artigo 466, no caput do artigo 461 do Código de Processo Civil, o que explica, em parte, a sua aceitação sem limites, sem vacilações pelo Poder Judiciário nos processos de alienação parental. Disse em parte porque nós constatamos que, na grande maioria dos casos, recebida a inicial, o juiz limita-se a despachar o processo para apreciação do núcleo de psicologia, aguardando a posterior remessa do laudo para só então emitir os primeiros pareceres sobre o caso. Faz questão de dizer que o laudo do núcleo de psicologia nunca se materializa antes de, no mínimo, 5 meses. Embora a lei tenha dito que o laudo tem que ser emitido imediatamente e, no máximo, em 90 dias, prorrogável por mais um período. Em todas as ações, há pedido de prorrogação, como é óbvio. A sensação que produz tal atitude do judiciário, face a uma situação emergencial, é a de protelação, descaso e desconsideração com o sofrimento alheio, frequentemente invocados pela parte ré, cônjuge alienado, que se sente impotente diante do formalismo legal e da inaceitável demora na prestação judicial. Em matérias desta complexidade e urgência, o princípio da efetividade do processo e o da necessidade devem ser atendidos primacialmente, pois sem a intervenção judicial célere, o cônjuge alienado e a criança sofrem danos de difícil, se não impossível, reparação. A ideia da interrupção de manobras tendentes a afastar o genitor de seu filho fica notória no disposto no inciso 5º, quando se refere à alteração da guarda, quer da unilateral para a compartilhada, quer desta situação menos comum enquanto possível, para a unilateral. E a reversão não se resume apenas de um tipo unilateral para outro compartilhada, mas pode mesmo ser atribuída a um terceiro parente, verbi gracia avós, que apresentam melhores condições para exercê-la objetivamente, maior aptidão para propiciar aos filhos ou netos aquilo que é fundamental para uma criança: afeto, saúde, segurança e educação, o que de resto já era a proposta do artigo 1583, parágrafo 2º do Código Civil. Como tal decisão não faz coisa julgada material, mas tão somente formal, poderá ser alterado a qualquer tempo o regime de visitas ou o detentor da guarda, dependendo do quadro evolutivo da alienação constatado durante o transcorrer do processo. É o juiz, como árbitro final, que tem total poder de decisão, devendo usar as prerrogativas legais que a lei lhe confere em favor do interesse maior do menor. O que se vê nas varas de família, já tinha dito o ex-ministro Peluso, César Peluso, o que se vê nas varas de família é tragédia, é dor, sofrimento. E quem mais é atingido nisto são as crianças. E esta lei veio em socorro das crianças, em primeiro lugar. Embora, eu confesse, o Poder Judiciário ainda não assumiu a total responsabilidade desta postura desejada pelo legislador. A responsabilidade do Poder Judiciário aqui,
mais que em qualquer outro ambiente jurídico, é enorme. Dos despachos proferidos e das sentenças exaradas, emanam decisões que podem salvar uma criança ou condená-la à total falência existencial, exigindo do Poder Judiciário redobrado cuidado, cautela, responsabilidade e elevado senso de justiça, de modo a garantir sempre o invocado e desejado interesse maior da criança, tão alardeado e tão esperado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Finalmente, o legislador se refere à possibilidade da suspensão da autoridade parental como medida extremada para anular a influência negativa do alienador sobre o filho, podendo se materializar em suspensão por tempo determinado de todos os seus atributos ou parte deles, o que, até o presente momento, eu nunca vivenciei. A análise dos dispositivos legais, suscitamente aqui feita, em decorrência das restrições temporais, dá a exata dimensão dos excelentes recursos disponibilizados pela nova legislação para minorar ou coibir os efeitos desastrosos da alienação parental, cabendo ao Poder Judiciário agir com independência e absoluta responsabilidade nos destinos da família, quando ela se revela fragilizada ou desvirtuada de seu verdadeiro destino. O Poder Judiciário brasileiro tem em mãos um extraordinário dispositivo legal, capaz de garantir o disposto no artigo 227 do texto constitucional, quando se refere ao dever da família, da sociedade e do Estado de assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, a lei diz absoluta prioridade, o direito à convivência familiar. Resta saber se o Judiciário vai corresponder a essa legítima expectativa da sociedade brasileira. Convoco todos os aqui presentes, todos os operadores do direito, independente das suas posturas ideológicas ou filosóficas, tenham sempre em mente presente isto. Tenham piedade das crianças. Muito obrigado. Professor Eduardo Oliveira Leite, como sempre, trazendo com profundidade o tratamento de um tema desta oportunidade, que é tão tormentoso que a alienação parental nas questões de família. Tratou com sensibilidade, com profundidade, a visão do judiciário, que também a nós, advogados, interessa muitíssimo. E dizer também, professor Eduardo, eu gostaria também de divulgar aqui que no primeiro volume dessa nossa revista se encontra o seu artigo a respeito da matéria Alienação Parental, a Tragédia Revisitada. Se encontra aqui no primeiro volume da nossa revista. E dizer também, logo mais, eu passaria a palavra à nossa querida doutora Rosa Neri, apenas avisá-los que após a palestra da doutora Rosa, nós serviremos um coquetel e faremos o lançamento da revista a qual nos referimos aqui da nossa ADEFAS. Eu passo, então, agora a palavra, com muito orgulho, com muita honra, à nossa querida desembargadora, professora doutora Rosa Maria de Andrade Neri, doutora em Direito e livre-docente em Direito Civil pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, professora assistente doutora da mesma instituição, membro da Academia Paulista de Direito e da Academia Paulista de Letras Jurídicas e membro do Conselho da ADEFAS, Associação de Direito de Família e das Sucessões. Com a palavra, a doutora Rosa. Boa noite a todos. Professora Ivete, doutora Kátia, muito obrigada por abrir as portas desta casa para a nossa fala e para esta oportunidade de pensarmos o direito de família. Muito me honra poder compartilhar esta mesa com a professora Verônica, professor Eduardo Leite, professora Regina Beatriz,
que muito me honram com a sua amizade. Sobre as palestras que nós ouvimos, eu não posso deixar de fazer aqui uma observação veemente pela percussiência, pela sabedoria e principalmente pela coragem de falar coisas que precisam ser ditas e nem sempre são agradáveis. O professor Tércio Sampaio Ferraz, ele diz em um artigo recente de um livro de coletânea que ele escreveu, que hoje em dia o direito civil está envolvido numa ideia de neoconstitucionalismo, de que nós estamos com uma ideia falsa a tendência é de que nós não liguemos para o Código Civil, porque o Código Civil já não existe, o direito privado não existe. Seriam esses que cuidam do direito privado e que entendem um pouco de sistema de direito civil, uns cultores do Código. Já não há mais espaço para as pessoas que entendem de direito civil, que estudam direito civil. As escolas não ensinam direito civil e as coisas não andam nada bem em matéria de sistema de direito privado. Eu acho que o problema do direito de família hoje em dia, a parte de todas essas questões patológicas que o doutor Eduardo e que a doutora Regina nos trouxeram, e das veementes palavras que a doutora Ivete pronunciou ao início desta noite, e a professora Kátia também mencionou, eu acho que o problema se situa principalmente porque nós tiramos o direito civil, o direito de família do Código Civil. Nós colocamos o direito de família num berço que não é jurídico e estamos morrendo por falta de segurança jurídica. Porque nós não estamos falando de família sob os aspectos psicológicos apenas, não estamos falando de família sob os aspectos sociológicos, culturais ou religiosos apenas. Também, mas não apenas. A nossa função é de falar de família sob a ótica do direito. Direito de família é um direito que dá segurança jurídica às relações de família. E o fator fundamental no direito é a coercibilidade, porque a coatividade também a moral o tem. O que o direito tem de singular, que as outras ciências não têm, é a coercibilidade. É fazer, é obrigar a fazer, é coagir a fazer, é pôr alguém a fazer o que não quer fazer, porque há que se obrigar quem esteja em situação de dever, de obrigação, porque é assim que a sociedade convive. Porque alguém tem que dar luzes e caminho para as coisas que não andam bem. Então, o direito de família não é um direito para acomodar situações, não é um direito para agradar, e não é um direito para tornar as coisas mais fáceis. Ninguém duvida, e a vida está aí para nos mostrar, que existem situações peculiares, que as pessoas não são iguais, nós sabemos disso. E nada nos autoriza a menosprezar quem quer que seja. Não se trata dessa conversa. O que se trata de considerar é que nós precisamos escolher. E, em escolhendo, tomar decisões. E sabemos que decisões são tomadas pelo legislador a toda hora. A lei não agrada a todos e nem é conveniente para todos. Mas o sistema é adequado para uma solução viável e que comporte melhores soluções para todos. Não é o judiciário que pauta o direito de família, nem é o CNJ que pauta o direito de família. Quem pauta o direito de família é o legislador. E lei nós temos. O Código Civil está vivo e o direito de família vive nele. Eu vou, na minha fala, mostrar para os senhores um descompasso, uma desinteria que está nos matando, que é fruto dessa inconsequência. Eu tenho lido alguns acórdãos, a toda hora surge uma frase no meio da fundamentação que me assusta. Algo assim: nem direito de família, o importante são as pessoas. O patrimônio não tem importância. Isto, para mim, é um escândalo.
é um escândalo. Porque o direito, ele é um direito do ter e do ser. Ninguém é sem ter. Ninguém é sem ter. E não existe no direito privado algo mais vigoroso do que a prisão por dívida alimentar. Ora, a prisão por dívida alimentar, ela é argentária por uma causa que é a vida. A vida de quem se pôs no mundo. Esta é a questão do direito de família ser tão peculiar. É porque no direito de família nós cuidamos desse detalhe singelo de que formamos um núcleo que gera gente. Não é cachorro, não é cavalo, não é ouro, não é baú com relíquias. É gente. É que o direito de família precisa ter uma valoração, precisa ter um sustentáculo e precisa ter um caminho iluminado de segurança. Ora, se nós estamos dentro de um sistema de direito e o sistema de direito prevê sujeitos, bens e relações, de que bens, de que sujeitos e de que relações cuidamos quando cuidamos do direito de família? Cuidamos de um tipo de bens que sustenta a ideia de família. O patrimônio, já dizia Pontes de Miranda, é a sombra que o sujeito deita sobre determinados bens. Ora, todos temos patrimônio. Por mais miseráveis que nós sejamos, algum nós temos. Algo nós temos. No mais perder das coisas, a vida. O nome, a honra, a afetividade, a sensibilidade, a nossa capacidade de procriar. Já é um patrimônio. Mas, avançando um pouco mais, um mínimo minimorum, que o professor Fachin gosta de dizer, o patrimônio mínimo, que nós cuidamos dele, que faz parte do nosso ideário. E o bem de família, por exemplo, é uma expressão singela desta construção lógica de que o patrimônio serve ao sujeito. Ora, se todo sujeito tem um patrimônio, se o patrimônio é esse saco que contém os bens sobre os quais o sujeito deita a sua sombra, e se a família é um núcleo que tem um patrimônio, a questão que se põe é: para que serve esse patrimônio? Para que serve o patrimônio da família? E se existe um patrimônio da família que é diferente do patrimônio dos cônjuges, dos membros da família? Existe. É essa a finalidade do regime de bens em família. Não é qualquer construção, é uma construção civil, maravilhosa, extraordinária, caríssima para as tradições do direito privado. Nós não temos casamento tribal. Nosso casamento é civil. A diferença é brutal. Quando a professora Regina mostrou os lugares onde existe poligamia, não preciso ter dúvida de imaginar que são espaços onde vive um espectro tribal. Eu não nego, eu não estou negando absolutamente a possibilidade de que essas pessoas sejam elevadas e que vivam bem. Não é disso que estamos falando. Estamos falando de tradição cultural, estamos falando de tradição jurídica. E a tradição jurídica brasileira, a tradição jurídica nossa, é uma tradição civil, custosíssima, miseravelmente trabalhada, lutada, criada. Nós lutamos tanto para ter o que nós temos. E nós estamos agora pondo em risco essa civilidade por um tribalismo tresloucado. Muito bem. Agora, Muito bem. por que o patrimônio no direito de família opera um efeito tão singular? E por que nós temos no direito de família um jogo tão extraordinário de falar de regime patrimonial e de regime pessoal da família? Porque as duas coisas se encontram. Porque para ter família tem que ter sustentáculo material de suporte para a transmissão da cultura, para o sustento, para a sobrevivência de seus membros. Por isso, os regimes de bem. À vontade, há um menu interessante para a escolha.
Pode se casar em comunhão de bens, pode se casar em separação de bens, pode se casar em comunhão parcial de bens. Mas quando se fala em comunhão, não se fala em condomínio. O condomínio e a comunhão são dois institutos diferentes que o velho direito civil nos ensina. E o que a comunhão tem de tão peculiar que o condomínio não tem? A comunhão tem a funcionalidade. A comunhão existe para um fim. E qual é o fim da comunhão de bens no casamento? O sustento dos infelizes que nós ousamos colocar no mundo. Não somos mais nós. O eu deixou de existir. Pai e mãe, casado, escolheu. Ou separado, mas se tem filhos, já não é mais o eu. Passar bem, foi-se o tempo. Esta vivência de quem já não é eu, e somos nós, são nós com responsabilidade. E o direito não está cuidando de uma afetividade singela, de bem-querência, de viver bem. Aliás, tem um autor, professor Eduardo, um italiano, que diz que o casado é um ser que abandonou por vontade a vagabundagem. É uma opção, é um estado. Estado de casado, de solteiro, de viúvo, de separado. Se não aguentou, separa. Por que ficar casado? Agora, se está casado, tem uma canga no pescoço. É isto mesmo. E o patrimônio da família não é uma brincadeira, é um sustentáculo para a prole. Mas e o casamento por separação de bens? É um casamento em que as partes podem perfeitamente optar por esse sistema e faz um pacto antinupcial. O homem miserável que casou com a milionária exige um apartamento, 2 apartamentos, 3 apartamentos, que dê renda para os filhos que eventualmente eles tiverem, porque a translocada pode amanhã dissipar toda a riqueza e ele, miserável, não vai dar conta de criar os filhos. Ora, são escolhas que se podem fazer civilmente. Agora, isto depende de papel, depende de opção para o casamento e depende de civilidade. Então, o regime de bens é uma maravilha, é uma liberdade, é uma autodeterminação livre, possível, e não é para as pessoas ricas, é para todos. Não custa muito. A opção de poder decidir como será o sustento da família. Então, a comunhão de bens no casamento, a separação de bens no casamento, o regime de bens, visa a essa finalidade precípua de sustentabilidade e da família e dos seus membros. Então, quando se fala que o direito de família moderno pensa na afetividade e na felicidade das pessoas e os bens, isso me parece que nós estamos perdendo o juízo. Então, isto não é possível, não é lógico, não é jurídico e não é palpável. Eu vou lhes dar 3 exemplos para os senhores meditarem a respeito desse desespero que me assola todas as vezes, por exemplo, que eu vejo a penhora de um bem de família por causa de fiança prestada em locação. Eu, reiteradamente, tenho sido vencida na minha Câmara por causa dessa situação, porque eu não concebo que exista possibilidade de alguém perder a sua casa de morada onde moram os seus filhos por causa de uma fiança concedida. Porém, agora as coisas estão piores ainda, porque muitas vezes a fiança foi prestada por companheiros, e companheiros que não têm prova, a fiança é válida, e o que tem aquele fiador? Nem um gato para puxar pelo rabo, a não ser a casa onde moram os filhos. Lá vai o credor abocanhar aquela casa para a penhora. Geralmente a mulher, a companheira, diz, alto lá, eu sou dona da metade. O que faz o juiz? Dividem, penhoram a metade do bem de família. Bem de família é indivisível.
Mas é óbvio, é óbvio. Então, a indivisibilidade do bem de família é uma solução que pode ser invocada em favor do patrimônio da família para evitar que a responsabilidade pessoal de um dos cônjuges, que está sendo demandado para o pagamento de dívida que não pertine ao sustento da família, possa evitar a catástrofe de ver um casal com seus filhos fora de casa. Os senhores hão de me indagar. E o credor, que faz? Cuida de contratar bons advogados antes de fazer contrato. Não é? Essa é a solução. Agora, um segundo exemplo desesperador. Isso não tem a ver com o casamento nem com o regime de bens, mas mostra para que caminho nós estamos seguindo. Um amigo declaradamente homossexual mora na mesma casa em que mora um outro rapaz, que foi casado, tem filhos e que também parece homossexual. Conversando comigo, me perguntou: eu moro com um rapaz que já tem idade, tem 75 anos, já é pai, é avô, mas ele não é meu companheiro. Eu tenho um namorado, ele é meu amigo. Tem algum problema essa situação? Porque eu o acolhi, porque ele não tinha para onde ir. Eu falei: tem sim. O caminho é o notário. Faça testamento antes que você seja dinamitado pela família dele. Claro. Aí ele me perguntou: mas isso é porque eu sou gay? E eu pensei bem, eu acho que não é porque ele é gay, é porque nós enlouquecemos. Porque pensem bem, se dois homens amigos moram juntos hoje em dia, ou se duas mulheres moram juntas hoje em dia, um morre num acidente de carro. Tudo pode acontecer. Isto é direito? Nós estamos vivendo uma experiência humana de direito ou nós estamos vivendo uma experiência humana de paranoia? Então, a situação não está boa, nós estamos desperdiçando 2000 anos de cultura para ingressar em caminhos perigosos. As coisas não vão ficar aí, vão piorar muito mais se nós não tivermos a coragem que teve a doutora Regina de ter nos convocado praticamente para a criação dessa associação. A coragem que tem o professor Eduardo de dizer das misérias da nossa justiça. Uma miséria que reflete a miséria das nossas casas e, portanto, da nossa sociedade. A hora que o poder público tiver que pagar as pensões que essa loucura vai levar, talvez eles convoquem os deputados a tomar juízo, porque as coisas não estão bem. Então, o sistema de direito privado está aí para nos alertar que a teoria geral do direito privado, o direito de família, o direito das coisas e os direitos das sucessões, e o direito de obrigações e a responsabilidade civil, elas convivem. Eu não preciso ir longe com relação à questão de bens, se os senhores são advogados de empresários que têm como sócios pessoas da mesma família. Não preciso falar muito para mostrar em que nó nós nos metemos. Então, eu, juntamente com os meus colegas da ADFAS, tomo a liberdade, com a permissão da minha querida doutora Regina, nossa presidente, de convocar aos senhores, de lhes fazer o pedido que Kant fez certa vez a um interlocutor. Ousem servir-se de suas razões. Tenham coragem de pensar.
tenham coragem de se opor, tenham coragem de dizer as coisas que a lei diz como o primeiro dos argumentos, para depois confiar no canto da sereia, porque o canto da sereia vai nos levar a águas muito esquisitas. Eu peço desculpas pela minha fala tão rápida, mas eu queria despertar nos senhores a indignação. Se não conseguir, gostaria que fosse essa a preocupação dos senhores, que eu gostaria que os senhores se indignassem. Eu gostaria que os senhores tivessem muito medo do futuro dos seus filhos. E como o professor Eduardo pediu, tenhamos piedade das nossas crianças.